Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. A amizade é a força do tempo, não irá destruir. A reconciliação entre Bolsonaro e Tarcísio, o que parecia impossível, aconteceu na sexta-feira. E teve as digitais de quem? De Arthur Lira. Esse é um bastidor que eu apurei agora nas últimas horas. O presidente da Câmara dos Deputados conversou com ambos antes do encontro que sacramentou a reunião. Numa conversa inicial, Arthur Lira falou para Bolsonaro que ele estava um pouco equivocado de ir contra a reforma tributária e disse que não se podia largar um companheiro na estrada. De outro lado, Arthur Lira sugeriu a Tarcísio de Freitas um encontro e o encontro ocorreu. Nessa conversa, o Leandro Magalhães, nosso âncora do Arena, trouxe também alguns detalhes. Nessa conversa, Bolsonaro reconheceu que exagerou um pouco, que deveria ter adotado um tom mais ameno e Tarcísio entendeu a irritação. O grande ponto de irritação de Tarcísio foi a imagem de Bolsonaro, quer dizer, foi a imagem de Tarcísio ao lado de Haddad. E na conversa preliminar que tiveram daquele encontro do PL, quando houve lavagem de roupa suja pública, eles tiveram essa conversa e Tarcísio explicou a Bolsonaro que estava lá como chefe de Estado e não como um aliado político. Renata Agostini, que beleza é a amizade. Que bastidor você traz dessa reconsideração, dessa reconciliação entre essas duas figuras da direita? Pois é, uma necessidade no fim que se provou, né? De fato, Tarcísio de Freitas, depois da aprovação da reforma tributária, antes desse encontro entre os dois, dessa conversa que eles tiveram aqui em Brasília, ele já falava para aliados que eu conversei logo na manhã de sexta-feira, que entendia que seria uma questão de tempo para que eles pudessem reconstruir essa ponte. Por que ele justificava isso, o governador de São Paulo? Olha, ele é meu amigo, eu conheço ele tem esses arrobos, daqui a pouco a gente se reaproxima. Do lado de Tarcísio, havia esse diagnóstico. Do lado de Jair Bolsonaro, havia uma leitura de que, politicamente, essa aproximação ela era mais do que necessária. Ela tinha de ser feita rapidamente. A gente viu ainda aqui no 360, o Uribe trouxe esses dados, de como as redes mostraram uma imagem muito negativa para Jair Bolsonaro, quando se fazia o balanço de comentários negativos e positivos. Mas, ainda na manhã de sexta-feira, a equipe do PL, fazendo uma leitura das análises, das notícias nessas horas que sucediam a aprovação da reforma tributária, já observavam que o saldo era extremamente negativo para Jair Bolsonaro. Essa avaliação foi feita para a cúpula do PL, para Valdemar Costa Neto, e houve um debate sobre como agir. Então, veja, ainda que haja esse componente pessoal, e ele de fato existe, a gente não é a primeira vez que a gente escuta que na relação deles existe ali, né, uma proximidade, um carinho, uma relação de amizade, mas esse episódio de reconciliação, ele tem um componente de pragmatismo. Não interessa nem para Jair Bolsonaro romper com o governador de São Paulo, com esse aliado já antigo, né, com esse aliado que se tornou muito importante no jogo político e que ainda pode ser muito valioso lá na frente. E não interessa a Tarcísio de Freitas, neste momento inclusive, que Jair Bolsonaro está externando para fora fragilidade, já que houve a condenação do TSE, voltar as costas e romper com o ex-presidente. Então, há uma conveniência de ambos os lados, em termos de estratégia política, de que esse gesto ocorra e que isso tenha acontecido logo depois. Então, mostrou inteligência por parte de ambos os lados já refazer essas pontes. Uribe. Renata, eu ouvi inclusive um bastidor de que houve uma percepção até positiva desse episódio, porque Jair Bolsonaro não estava indicando a ninguém quem seria o seu sucessor, já que ele está inelegível. E aí havia uma dificuldade, será que ele vai fazer campanha mesmo para alguém que não seja o filho ou a esposa? E aí esse episódio, pelo menos alguns aliados de Jair Bolsonaro consideraram que foi um choque de consciência para ele, de perceber, estou exagerando e talvez eu precise ter aliados de primeira hora, porque o episódio ficou muito ruim para a imagem dele. Obrigado, Renata. Quase foi mal, estava doidão. É praticamente isso. Tomei medicamentos e não sei o que fiz naquela altura do campeonato. Praticamente a mesma coisa. Obrigado, Rê.